Muito boa noite, caro telespectador. Está a assistir ao programa Opinião no Feminino, um espaço de discussão dos principais temas da atualidade. No programa de hoje, conto com a presença da Ana Rita Stoll, que é a nossa comentadora cá da casa. Conto com Iraé Lundi, que também é uma cara conhecida no comentário político e social do nosso país. E conto também com Terezinha da Silva, que é uma ativista social. Fazemos um programa num dia em que o G14, aqueles países e instituições que financiam diretamente o Orçamento do Estado, decidiram suspender a ajuda pela falta de transparência. Ainda não há muitos detalhes. O Ministério da Economia e Finanças deve dar uma conferência de imprensa para esclarecer as razões e como é que o governo se vai reposicionar. Outro assunto que marca esta semana é a questão das valas comuns, se existem ou não existem na zona centro do país. E outro tema forte da agenda nacional é a visita de Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal a Moçambique, que tem uma agenda cheia de 4 dias, que inclui encontros com o presidente da República, presidente da Assembleia da República, empresários, agentes culturais, entre outros. Então vamos discutir esses temas aqui com as nossas convidadas. Começo com a Ana Rita Stoll. Depois de todo o ambiente difícil que o país vinha vivendo, cai esta informação hoje da suspensão do apoio que o G14 financia ao Orçamento do Estado. Ainda não está claro se é apoio direto ao Orçamento do Estado, se são donativos, se é fundo comum, mas a questão é que se vai suspender a ajuda. Qual é a primeira leitura que faz desta decisão? Como é que o país, com tantos problemas que tem, a questão da atenção, a questão da dívida, ainda como é que o país se reposiciona para encontrar o equilíbrio e conseguir sobreviver e pagar as contas agora? Obrigado, boa noite mais uma vez e cumprimento a todo o público moçambicano. Particularmente, a mim isto não me surpreende. Já era de esperar e acho que estão alinhados com as instituições do Bretton Woods. O primeiro-ministro deu uma conferência de imprensa e explicou ao público qual foi o posicionamento tanto do Banco Mundial e da sua gêmea, como se disse, o FMI. Portanto, para mim não surpreendeu ainda. Na minha qualidade política, porque é o que sei fazer, também não me surpreende a atitude precipitada do G14. Sim, eu chamo atitude precipitada porque acho que estão a tomar partido da situação que o país está a atravessar. Nos últimos debates eu tenho lamentado o facto de como começou este assunto da dívida, ninguém se importa com as mortes dos moçambicanos, nem a preocupação da instabilidade que está instalada em algumas zonas do centro de Moçambique. O problema agora é dívida. Quer-me parecer que tenta sufocar quem deve gerir a dívida, que é o governo de Moçambique no nosso território, é o presidente da República através do governo instituído. Portanto, eu não estou surpreendida, precisamos de tempo para estudar. Ainda bem que estamos num período de interregno em termos de sessões plenárias. Vai dar tempo para interagir mais com o eleitorado, explicar o que está a passar e explicar a atitude do G14, que são eles que têm dado a sua contribuição para o Orçamento do Estado. E aguardar que o governo, mais uma vez, informe como é que vamos lidar com mais este embate. Portanto, são embates uns atrás dos outros. Já é o problema da dívida, agora é o problema do G40 e não sei, do G14 e agora não sei o que há de vir amanhã ou depois, mas nós somos donos desta terra, temos que estar firmes e prontos para avançar com a liderança que temos, que é uma liderança democraticamente instituída por via eleitoral. Mas de qualquer forma, esta decisão tem um impacto na vida das pessoas, uma vez que este dinheiro estava inscrito, por exemplo, no orçamento? Olha, quero lhe dizer que ainda nem desembolsaram. É bom ficar claro que eles não desembolsam imediatamente. Ainda não foi desembolsado no primeiro trimestre sequer. Portanto, se já estávamos em pânico, já estávamos habituados a isto.
comunicam que vão desembolsar e levam muito tempo para fazer os desembolsos. E durante esse processo está sendo afetado com o impacto da dívida, com certeza. Como eu já disse, não vamos discutir muito isso, porque está sobejamente discutido. Até o presidente Chissano acabou de falar ontem no Pan-Africano sobre isso. Eu gostei de ouvi-lo, a sua opinião como antigo chefe de Estado sobre o que está acontecendo no nosso país e que nós merecemos alguma confiança para o governo dar alguma indicação do que pode ser feito para minimizar o impacto desta dívida no nosso país. E isso é que me preocupa. Muito bem. Irailundi, qual é, a partir da sua primeira análise, esta decisão de G14 de suspender a ajuda ao país? Bom, primeiro, boa noite àqueles que estão a nos assistir. Nós sabemos que esses processos de cooperação têm cláusulas, têm regras. Né? E uma das regras é que a informação existente seja uma informação coerente e uma informação que vá de acordo com aquilo que é a realidade. Então, absolutamente não me surpreendo de que quando há nuvens muito nebulosas e muito carregadas na informação, obviamente fica difícil o diálogo. Esses países têm os seus parlamentos, onde eles prestam contas. Né? E esses parlamentos, eu por acaso conheço alguns deles, por exemplo a Suécia, e é uma prestação de contas realmente que vai de acordo também com certos critérios. Ora, se por alguma razão esses critérios começam a ficar pouco claros, então fica difícil, né, que se faça esses, neste caso, desembolsos, porque depois vai ser difícil explicar aos seus parlamentos, que são os representantes de quem ganha esse dinheiro, que é dinheiro de imposto, que acaba vindo como apoio para nós. Então, há cláusulas que são assinadas pelo nosso governo e que precisam ser cumpridas. Então, quando de repente nós como cidadãos, né, somos surpreendidos com muita informação pouco clara, nós nos surpreendemos e perguntamos como cidadãos. Mas o nosso único instrumento como cidadão é o voto. Né? Mas o instrumento do doador ou dos parceiros de cooperação são outros. Eles não votam aqui em casa. Então, um dos instrumentos é esse. Quer dizer, a pressão para que a informação fique mais clara e que diga perfeitamente o que está a acontecer, que nós também gostaríamos de saber, como cidadãos, que eles encontraram é esta. Né? Então, eu só espero, eu sei que já está difícil, vai ficar muito mais difícil. Fico pensando no dinheiro que vai para a saúde e para a educação. Se já estamos numa situação difícil, como ficaremos então? Então, vamos esperar que seja um pedido de aviso aos nossos governantes para que tragam os devidos esclarecimentos, que nós, como cidadãos, gostaríamos de ouvir, só que não temos essa pressão. A nossa pressão é diferente. Então, vamos esperar que essa pressão, que é negativa para nós todos, né, que seja positivo no sentido de esclarecer as nuvens de penumbra, que são muitas, né, são realmente muitas, né, e que são levantadas por nós outros, e são levantadas também por esses parceiros de cooperação, e que eu penso que a vontade deles é receber esses esclarecimentos, e que serão esclarecimentos que também serão dados a nós. Né? Eu volto a repetir, nós infelizmente não temos esse aparelho de pressão, porque o nosso único aparelho de pressão é o voto. Né? Nós não temos outro. Claro que podemos ir para a rua, demonstrar, também é um direito nosso. Né? Possivelmente até vai acontecer amanhã ou depois, ou daqui a um mês, ou não sei. Mas hoje o aparelho maior de pressão, quem tem, são os parceiros de cooperação, que podem pressionar para que essa explicação venha, e que venha o mais rápido possível. E ao ouvir essa explicação, nós como cidadãos também vamos ser beneficiados, porque vamos ser informados e é o nosso direito. Mas, por exemplo, a explicação que o primeiro-ministro deu à nação na semana passada, o fato de uma equipe
que foi chefiada pelo Ministro da Economia e Finanças, ter ido a Washington, o fato do próprio Primeiro-Ministro ter logo a seguir a reunião do Partido Frelimo, ter seguido a Washington e reuniu com a diretora do Fundo Monetário Internacional, estas explicações, estes contactos não foram suficientes para acalmar de alguma forma? Olha, eu diria que para mim, como cidadão, ainda não foram. Eu ainda tenho muitas questões. Eu quero acreditar que a cooperação também tem muitas questões. E questões essas que não foram respondidas. Quais seriam essas questões? Veja que o nosso primeiro-ministro e o nosso ministro das Finanças ficaram surpreendidos. Eles também não conheciam os dossiês. E são os governantes do nosso país. Mais alto que o primeiro-ministro, temos poucos dignatários. Eu penso que as questões são por quê? E principalmente por que não passaram pela Assembleia da República, que são os nossos representantes. Nós elegemos esses senhores e senhoras para nos representarem. Não passaram por lá e não estão no orçamento do Estado. Então, fica parecendo assim que há uma certa clandestinidade. E isso não é bom em nenhum país. Nós não queremos isso para o nosso país. Acho que ninguém quer. O próprio primeiro-ministro e o ministro das Finanças surpreenderam-nos porque sentiram que havia qualquer clandestinidade na governação que eles próprios chefiam. Então, eu penso que é um pouco esse tipo de esclarecimento que carece. A nós outros, como cidadãos, volto a repetir, não temos o mesmo aparelho de pressão. E aos parceiros de cooperação que precisam explicar aos seus parlamentos. Esses países, pelo menos aqueles que eu conheço melhor, são países que precisam dar explicações constantes aos seus parlamentos, aos seus cidadãos, né? E é uma explicação que precisa ter uma certa coerência. E eu quero acreditar que, neste momento, esses países estão com dificuldade de dar essa explicação. Não têm dados o suficiente para poder dar uma explicação do que é feito do dinheiro daqueles que pagam imposto lá nesses países. Então, eu penso que eles querem essa explicação, talvez uma mais pública e talvez outra até mais privada. Mas é preciso que venha para eles poderem explicar aos seus pagadores de imposto, que em última análise são os donos desse dinheiro que vem para nós. E eu não vou dizer que fico satisfeita com essa suspensão, absolutamente não fico, mas acho que há um ponto positivo que é nós outros também vamos receber essa explicação, que nós até agora não recebemos. Muito bem. Terezinha, quero ouvir a sua primeira análise, a sua primeira avaliação a esta decisão do G14, que é o culminar já de uma polêmica e de um problema que o país enfrenta já há alguns dias, algumas semanas. Muito obrigada. Muito boa noite, senhoras e senhores telespectadores. Nós estamos aqui no programa Opinião no Feminino. Eu também gostaria depois de analisar o que estamos a falar, a suspensão de ajuda ao país, é falar da dívida. E há muito que se diga em relação à dívida e relações de género. É quem afeta mais a questão da dívida. Nós vamos voltar para trás e vamos ver quando foi a descoberta do Ematum, houve muitas solicitações dos parceiros de cooperação para ter alguma explicação em relação a isto. Não houve a explicação e houve um governo, através da sua embaixada, cortou imediatamente a ajuda. Isso foi há 2 anos. Então, como é que eu interpreto esta suspensão? Quando há acordos entre duas partes, entre dois amigos, porque o G14 são países que são amigos de Moçambique, em várias vertentes, e há alguns amigos de longa data mesmo apoiando a luta armada. Então, quando são amigos e há um acordo entre esses amigos, e quando há a falta de confiança, porque foi descoberto outras dívidas que estavam escondidas, então realmente há uma parte que vai sair, porque a confiança já fica totalmente perdida.
é verdade que isto vai custar muito e principalmente vai afetar os direitos sociais das comunidades, das populações e principalmente das mulheres, não é? Em relação à sua segurança alimentar, da sua família, em relação à saúde, o corte na área da saúde, principalmente a saúde materna e infantil, a educação, que já estamos mal em relação a algumas vertentes da educação, as escolas que não têm carteiras, isto tudo vai afetar, portanto, realmente a dívida, numa perspectiva de género, afeta muito mais as mulheres e elas vão ter muito mais que fazer no informal para conseguirem ter um mínimo de sobrevivência para a família. Então, é nesse aspecto que eu estou a interpretar essa suspensão, tanto como está aí a dizer, não é corte, mas a suspensão, até que o nosso governo explique também a nós todos, como cidadãos e cidadãs, não é o que é que está-se a passar. Muito bem. Ana Rita, a questão, pronto, esta decisão, como se disse, já era, e disse logo a começar, já era previsível. Não é corte, não é cancelamento, é suspensão. Como é que se devolve a credibilidade? Como é que se devolve a confiança? De modo que as partes possam voltar a se juntar e os fluxos de ajuda possam permanecer normalmente. Porque, como dizia a Terezinha, se era um financiamento que estava previsto, ainda que tarde ou cedo vai ter um impacto na vida das pessoas. E é necessário, até por uma questão da imagem do país, voltar a restabelecer laços de cooperação com estas instituições e estes países. E a questão é como é que o país, como é que o governo, que tem esta principal responsabilidade, dá o sinal aos parceiros da cooperação no sentido de voltarem a se entender. Bem, a mim me parece que estamos todas de acordo em dizer que trata-se de uma forma de pressão que os nossos parceiros têm, tendo em conta o tipo de acordos que existem para este tipo de parceria. E aparentemente um dos preceitos é a transparência, é a integridade, que tudo concorre para a boa governação. Ora, ainda não passam 8 dias, quero crer, que o primeiro-ministro falou para o país. Por um lado, equipas estão a trabalhar a todo vapor para esclarecimento de acordo com os entendimentos que tiveram em Washington. Agora, não me parece, dada a profundidade e a delicadeza das matérias, que são questões que se respondem de um dia para o outro. Não me parece. E daquilo que eu conheço ao nível parlamentar, nós vamos ter uma sessão também própria, apropriada, na qual vamos nos entender e chegar à conclusão da necessidade e da urgência que se coloca ao governo para vir explicar aos representantes do povo o que está sendo feito. Dívida por dívida já é do conhecimento público, já é sobejamente conhecida. Quero crer que já não haja mais. Mas mesmo essas que existem, já todos conhecemos. Eu acho que não é esse o problema. Agora o problema é os passos que estão sendo dados para o país ficar informado e as medidas que o nosso governo vai tomar para minorar o impacto que essa dívida vai ter sobre o tecido social, como disse aqui a colega Terezinha da Silva. A maior parte dos que vão sentir o peso desta dívida realmente são as nossas mães, são as mulheres, sempre o foram, a cara da dívida, a cara da pobreza, a cara de tudo é sempre feminina, infelizmente, e o nosso país não é diferente. E estamos preocupados em ver como é que vamos gerir a situação, como é que vamos criar condições para as crianças continuarem a ir à escola com pouco que já temos e poderem cumprir com os programas que são de caráter do Estado, mas também eminentemente familiares. Portanto, eu estou mais preocupada no sentido de que o tempo que o governo
vai precisar para trazer ao público questões concretas. Não é para vir outra vez dizer que já foi descoberto, já estivemos em Washington, o que discutimos é isto, os G14 decidiram suspender. Não, não é para vir dizer isso ao público. É para vir ao público explicar quais são as saídas deste problema, que é para nós podermos fazer a nossa parte. Como público, há muita forma de pressionar, já foi dito aqui. Não é preciso violência para pressionar, que eu saiba, mas há muitas maneiras de pressionar para conseguirmos pôr o comboio nos carris, que é o que nós precisamos neste momento, trazer a confiança de volta para com o nosso público. Está a insistir nesta questão de que esta é uma pressão que os parceiros da cooperação estão a fazer. Acha que se está a sair de um campo de cooperação que já existia para um campo político da discussão entre as duas partes? Sabe, eu gostaria de... Eu sinto muita tristeza quando debato estas questões, porque eu acho que o público tem acompanhado, que eu sou deputada há mais de 20 anos e tenho tido a sorte de, ao nível internacional, integrar os deputados que são membros da Assembleia Paritária. A Assembleia Paritária é entre a União Europeia e os ACPs. E um dos principais parceiros de Moçambique para o desenvolvimento é a União Europeia. E as últimas 3 sessões que temos realizado, os nossos parceiros, os nossos colegas europeus parlamentares, estão mais preocupados com problemas de instabilidade interna na Europa, basicamente criada pela crise migratória. E por consequência disso, também a instabilidade dos governos que hoje vemos na Europa. Escuso-me de estar a dar exemplos, mas todos nós acompanhamos isso. Ora, a colega Terezinha dizia que a maior parte dos componentes do G14 está preocupada porque nos seus respectivos países eles têm que prestar contas ao Parlamento. Portanto, as embaixadas são um ramo do executivo, não é? São governos. Então, elas estão preocupadas porque há uma pressão que vem dos respectivos países em termos de transparência, o que está a acontecer com o dinheiro dos contribuintes. É por isso que eu estava a dizer, o que nos resta agora é tempo suficiente para mastigarmos a informação que vamos receber de quem de direito. E quem de direito deve dar esta informação em Moçambique é o governo, não temos outro. Muito bem, eu faço a mesma pergunta. Os doadores suspenderam, os mercados estão assustados, o endividamento do país, do ponto de vista de juros, tendo em conta que isto tem um efeito contágio, pode subir a imagem do país se associarmos à questão do conflito armado no centro do país. A imagem do país está debilitada. A questão, de fundo, é como é que o país dá a volta a isto? Que sinais, como é que o governo, que tem esta principal tarefa, dá sinais aos doadores, dá sinais ao mercado e, acima de tudo, à sociedade, aos moçambicanos? Como é que o governo dá esses sinais de confiança, de credibilidade, para que o país possa voltar a entrar nos eixos? Eu penso que é uma questão de atitude, não é? Eu, por acaso, tive eu vou chamar a honra, não é, de participar do processo de paz. E durante muitos anos andei por muitas partes do mundo, onde as pessoas perguntavam, mas o que vocês fizeram para que tudo desse tão certo? Nós explicávamos. Já no ano 2000 eu publiquei um artigo onde eu perguntava por quanto tempo nós seremos uma história de sucesso. E algumas tendências que eu estava a notar já no ano 2000, infelizmente foram se concretizando. E algumas concretizando de maneira bastante forte, né? E uma delas é este, não sei se vou chamar de secretismo, não sei exatamente que nome posso dar. Há certas questões que algumas quase ficávamos sabendo
lá por fora, antes de saber por dentro, mais ou menos como agora os nossos ministros souberam lá de fora, né? Então, isso realmente cria um problema bastante grande, porque a confiança é algo que se cria, que se cultiva e que se conquista, né? E quando ela começa a ser perdida gradualmente, que foi o nosso caso na minha leitura, e quando a determinado momento aparecem certos assuntos que são tão graves, que fazem com que ela derrape de maneira vertiginosa, só novas atitudes podem fazer voltar, não é? Eu sou antropóloga, como sabe, e em algumas das nossas comunidades existe, quando você faz algo muito mal, você é mandado para fora, não é? E como é que você volta? Você só volta quando a história do bem que você fez lá fora chega de volta na sua comunidade. E aí você não precisa falar nada, você somente chega. Porque a história do bem suplantou o mal que você tinha feito antes, não é? Então, não é uma fábula, isso é uma realidade. Membros dessas comunidades que estão a ouvir podem confirmar isso que eu estou a dizer. E o nosso país não é o único que tem esse princípio, digamos, jurídico, não é? De expiar a culpa, uma espécie de um exílio até que o indivíduo faça um bem maior do que o mal que fez. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer agora. E primeiro é perante a nós, que somos os cidadãos, não é? Nós é que precisamos de ter essa resposta. Eu, como cidadã, até hoje não tenho. Não tenho como dizer aos meus filhos o que é que se passa, porque eles já são adultos e perguntam. E acham que como a gente estudou um pouco mais, então a gente pode dar essa explicação. Eu não tenho. Eu diria que até muitos dos nossos governantes ainda não têm. As explicações que nós ouvimos ainda não são suficientes para nós, como cidadãos. Ora, a mim devem o meu imposto que eu ponho lá, e é muito alto, hein? A cada mês. Mas a esses senhores da cooperação, quando nós firmamos acordo de cooperação, de vez em quando a gente vê, a televisão mostra, está lá alguém afirmar. A cooperação significa compromissos mútuos. Se um lado parte esse compromisso, a cooperação sofre, desfalece, né? E muitas vezes ela até é terminada, digamos assim, ou posta em suspensão. Então eu diria que, tal como as nossas tradições, depois de um mal muito grande feito, é preciso cantar muito alto o bem, e que esse bem seja real. É isso que nós precisamos agora. Quer dizer, os nossos governantes precisam mostrar a nós como cidadãos e a esses parceiros de cooperação que o bem que querem fazer vai suplantar este mal. É uma coisa muito feia você esconder algo. Em casa é feio, na família, principalmente quando se trata da governação. Quer dizer, algo foi escondido do seu povo, dos seus cidadãos. Para mim, esse é o pior de tudo. E, obviamente, foi escondido dos parceiros de cooperação. E foi escondido dos próprios governantes. Eles não conheciam. A surpresa dos governantes é notória. Não sei se alguém fotografou no momento o rosto desses governantes quando ouviram. É isso. Então, é isto que precisa acontecer. E precisa mais do que aquela conferência que foi dada pelo nosso primeiro-ministro. Já foi um passo? Foi. Mas é preciso muito mais. É preciso que a coisa seja posta, seja explicado o que é e, principalmente, seja explicado por quê isso foi escondido de nós, como cidadãos, por que foi escondido dos nossos parlamentares, que são as pessoas que nós elegemos para governar em nosso nome, e por que foi escondido dos parceiros de cooperação. Essa explicação precisa ser dada. E depois, então, cantar o bem que será feito para que o mal possa ser reparado. Senão, eu acho que vai ser muito difícil. É uma mancha muito pesada. Terezinha, para sairmos mesmo deste tópico, o que acha que é preciso fazer para voltar a devolver a credibilidade ao país? Para além da conferência de imprensa do Primeiro-Ministro na quinta-feira passada, em que senti que ele estava surpreendido, disse alguma
algumas palavras e frases que se via muito bem que foi também muito surpreendido e que não tinha que gerir a situação. No dia seguinte houve a conferência sobre a dívida externa, organizado pelos membros do Grupo Moçambicano da Dívida, e esteve lá o Ministro da Economia e Finanças. Esteve connosco as 4 horas que durou a conferência. Então não veio, não falou, não apresentou e foi-se embora. Apresentou, através da sua equipa, o Grupo da Dívida também apresentou o seu ponto de vista, que às vezes não coincidiam, e ele esteve connosco para ouvir as nossas preocupações. Então, eu penso que, embora não tivesse respondido a todas as nossas inquietações e receios, mas eu penso que da parte do Governo deverá haver maior abertura na partilha de informação, maior abertura. E há uma experiência de alguns países que tiveram problema de dívida por outras razões. Eu lembro do Equador. O Equador o governo mandou fazer uma auditoria da dívida. E a auditoria da dívida é um mecanismo que é um instrumento muito importante e fundamental para que o Estado possa enfrentar os problemas do endividamento. O que é que foi aquilo que foi ilegal, aquilo que foi ilegítimo, e permitido assim a revisão das contas muito abertamente, aumentando também o destino dos recursos para as áreas sociais e fazer essa auditoria de dívida externa, não é? Para não haver influências e tudo dar na mesma, não é? Então eu penso que essa abertura deve ser muito importante e dar a informação contínua do que está a acontecer, não é? Muito bem, vamos agora observar um breve intervalo. Voltamos dentro de minutos. Temos 2 tópicos: a visita do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e é importante, tendo em conta que Portugal é que faz a coordenação do G14, este grupo que suspendeu a ajuda ao país, e temos ainda a questão das valas, se existem ou não existem na zona centro do país. Vamos a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. Temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAM à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Muito boa noite, bem-vindo à segunda parte do programa Opinião no Feminino. Ana Rita, chegou a Moçambique ontem o presidente de Portugal, que é uma pessoa que viveu cá com muitos afetos em Moçambique e que mostrou alguns sinais de poder ajudar o país a desbloquear, sobretudo, a questão da tensão política
mas também esta questão da dívida. Ele dizia numa peça que ele vincava que é suspensão, não é cancelamento, dando a esperança de que ainda há a possibilidade de se voltar a ter as coisas como estavam antes. Que papel, sobretudo o fato de Portugal também ser coordenador de G14, que papel é que Portugal, em particular esta visita, pode ter no sentido de acalmar não só os doadores do Orçamento do Estado, mas também os mercados e o problema do endividamento que o país vive? Bem, eu vou pegar no que disse a Iraí, quando dizia que a confiança é algo que se cria, não é? Nós acompanhamos o processo de eleições presidenciais em Portugal, como moçambicanos. Interessa-nos bastante. Portugal é um parceiro com certas especificidades no relacionamento entre os dois povos, tanto que não vale a pena estarmos a falar disso, que são laços históricos. Mas eu quero crer que o presidente Marcelo criou uma certa confiança aos moçambicanos, no seu todo, e em alguma liderança, porque ele antes de assumir este alto cargo político, já interagia conosco na área acadêmica e em outras áreas. Portanto, é interessante ver como ele convidou poucos países para a respectiva investidura, dos quais Moçambique teve um grande privilégio de ser um dos poucos. E já nessa altura dizia que o primeiro país que ele vai visitar em África seria Moçambique. E cá está, chegou. Devo sublinhar a maneira informal como este chefe de Estado lida com o protocolo. Não é muito normal. Então, acho que é o presidente Marcelo, este é ele, não temos que comparar nada. Agora, dados estes aspectos todos que eu estou a descrever, é possível que ele seja um importante input para diminuir esta falta de confiança que se está a instalar entre os europeus e nós. Pode ser um grande input, porque Portugal neste momento faz parte da Troika, né? Por isso é que está a presidir. Isso é rotativo, nós todos sabemos também que estamos aqui, a qualquer momento vai para outro país, mas enquanto eles estiverem, eu acho que é importante para nós abrirmos as nossas mentes, as almas, tentarmos esta abertura que ele tem para ver se dá um grande passo para o restabelecimento da confiança, que é isso que vai criar condições para que aquilo que o governo vier a fazer ser acatado com maior transparência possível, que é para evitar tudo que já foi dito. Muito bem. Essa é a análise em relação à economia, ao problema do endividamento e o restabelecimento da confiança. Mas do ponto de vista político, acha que Marcelo o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, tem este capital capaz de do lado do governo já sabemos que existe essa confiança, mas do lado da RENAM nós sabemos que tem esse é que é o maior dilema, quer dizer, eu não consigo imaginar o que é que vem em mente na RENAM, e eu falo muitas vezes disso porque eu tenho colegas da RENAM com quem se pode conversar, e custa-me acreditar que a mesma pessoa com quem converso, quando está longe, já pensa de outra maneira. Custa-me acreditar. Mas para nós somos seres humanos. Agora, qual é o pensamento que vem na alma da RENAM? É difícil entender, mas a verdade é que a instabilidade está a criar muitos problemas na sociedade moçambicana. E isso, alguém que puder ajudar nisso, a chamar a razão, seria bom, porque eu não vou dizer as partes, porque o presidente já disse várias vezes que está pronto a qualquer momento para se sentar à mesa. Então eu não digo as partes, eu digo apelo deve ser feito à RENAM. E hoje o presidente Chissano dizia a RENAM política e a RENAM militar. Custa-me voltar a falar deste assunto, mas é verdade. A RENAM na Assembleia, a RENAM nas Assembleias Provinciais
e a Renamo no mato. Alguns coincidem, porque caem, os carros que são usados são carros que se recebem com fundos, nós sabemos quem são, mas são deputados, foram eleitos pelo povo e acreditam que pressionar qualquer que seja a coisa é matando, destruindo, não sei, é complicado, mas oxalá que o presidente de Portugal consiga chamar a Renamo à razão. Não estou a dizer que a Renamo tem culpa, tem razão nisto ou naquilo, não. Estou a dizer os factos, aquilo que está a acontecer. E já disse nos outros debates, no meu círculo eleitoral, eu estou vinculada em Funhalor, e em Funhalor há homens armados da Renamo, que circulam durante todo o dia e já fazem patrulhas, já fazem controle de viaturas. Portanto, é uma situação que existe no nosso país. Muito bem, faço a mesma pergunta. Que papel pode ter o presidente de Portugal nestes dois dilemas que o país vive? A questão da tensão política e a questão dos problemas com os doadores, os problemas que vivemos na economia e com os mercados internacionais. Antes de vir a Moçambique, o presidente de Portugal esteve na Itália, onde há indicações de que se reuniu com a comunidade de Santo Egídio, onde terá procurado se inteirar melhor sobre o processo em curso em Moçambique. Qual acha que pode ser o papel de Marcelo Rebelo de Sousa e acha que ele tem este capital de ser mediador dos dois lados? Bom, eu aqui vou olhar, começando primeiro pela questão da segurança do país. Nós sabemos que o presidente Nilson, quando entra no seu mandato, ele procura encontrar o presidente da Renamo e enche a nós todos de muita esperança, né? São 2 encontros. Mas depois sabemos também que o presidente da Renamo sentiu-se acuado e foi embora para onde ele se sente mais à vontade. E depois saiu, já voltou, e sofreu ataques, etc. E isso é conhecido, não? E ele disse, bom, eu volto a conversar, mas eu só volto se levar os meus padrinhos, que é uma tradição bem africana. E um dos padrinhos que ele convidou foi a Igreja Católica. Tendo dito isto, a outra foi a União Europeia. O senhor presidente de Portugal foi ao Vaticano, é a sede da Igreja Católica. Portugal, ele próprio, é um país católico, confissão católica. E depois vem aqui. Eu quero acreditar que deve haver aí alguma mensagem dos chefes da Igreja Católica para o nosso governo, que já mediaram no nosso conflito de 16 anos, com algum sucesso. Durante 20 anos ficamos em paz. Então eu quero acreditar que vem aí uma mensagem qualquer, para que isso seja possível desse impasse, que o nosso governo aceite que a Renamo vá com seus padrinhos. Porque tudo indica que, neste momento, o presidente da Renamo tem medo de vir sozinho, por razões que nós já conhecemos, dos ataques que sofreu, etc. Se o medo é perceptível de minha parte, não sou eu que tenho que perceber. Ele sente que precisa vir com padrinhos. E eu me lembro que nós, nos anos 88, 89, 90, 91, 92, o presidente Chissano dizia mais ou menos isso, não vou repetir palavras porque não me lembro, que o que for possível eu vou fazer porque o meu povo está sofrendo. Eu acho que essa devia também ser a postura do nosso governo. O que for possível eu vou fazer. Não esperar que o outro faça, eu é que sou governado, eu é que fui eleito, eu é que tenho que fazer. Eu acho que isso só aumenta a magnitude do nosso governo se mostrar essa humildade. É a minha percepção. Então eu acho que pode haver aí alguma mensagem que venha do Vaticano para esse encontro. Portugal, como eu volto a repetir, é um país católico e possivelmente há essa mensagem. Vamos esperar que seja uma mensagem que traga frutos, porque os nossos meninos, crianças, estão a morrer, e eu tenho filhos mais ou menos dessas idades e entro em pânico quando eu penso que crianças dessa mesma idade estão a morrer na selva, ou seja lá onde for, longe das suas famílias.
E por uma razão que a gente não consegue explicar qual é. Eu, pelo menos, não tenho uma explicação de por que é que estão a morrer. Então, esse do lado da questão de guerra e paz, eu penso que pode ser. É bem verdade que o capital social de Portugal não é lá muito grande, é um país pequeno na Europa, não tem uma grande expressão, mas todos os esforços, se é para poupar vidas, na minha opinião, são bem-vindos. Então, se esse senhor traz uma mensagem e se é ela que vai despoletar o primeiro passo, eu acho que é maravilhoso. Nesse momento, Portugal, que realmente espero que seja. Do lado não foi programada, a troika é rotativa, neste momento Portugal que está ali, e obviamente essa viagem não foi programada ontem, né? Assim que é algo que está dentro de um protocolo, mas na minha opinião calhou bem, né? Porque vem neste momento e também é uma porta de diálogo que o governo pode usar, porque por mais que seja um país pequeno na Europa com pouca expressão, neste momento preside a troika, né? E pode ser uma ponte para que esse diálogo que nós dissemos que precisa ser reposto, nesse momento está um pouco beliscado, ele possa servir de canal para repor esse diálogo. Então eu penso que é oportuna essa visita por essas duas razões, seja pela questão da guerra e paz, eu prefiro chamar a questão da paz, seja por essa razão, e seja por essa questão da dívida que está a nos deixar todos muito agastados. Cada dia é uma mensagem nova, negativa, e que nos deixa sem a olhar para frente e não conseguimos encontrar essa avenida para nós podermos caminhar. Terezinha, faço a mesma pergunta. Qual acha que pode ser o papel de Portugal e sobretudo desta visita do presidente Marcelo Rebelo de Sousa a Moçambique, no sentido de tentar encontrar zonas de consenso, quer com a RENAM, quer com os doadores? O presidente Marcelo de Sousa, para viver em Moçambique, é um presidente de afetos, e em toda a nossa vida também nós precisamos disso, não é? De emoção. E eu quero dizer que eu trabalhei com a mãe dele em Moçambique há 50 anos, porque eu sou assistente social de base. E os pais estavam aqui, ela também é trabalhadora social, então trabalhávamos na aldeia dos pescadores. Então eu penso que também o presidente Marcelo Rebelo de Sousa tem a ligação com Moçambique, e para ele dar duas saídas, duas viagens a Roma, é porque está preocupado. E nesse aspecto eu acho que em relação à questão da paz, eu acho que ele há de fazer tudo por tudo para conseguir algo, o diálogo, não é? O diálogo de ambas as partes, em relação à parte sobre a dívida, eu não tenho dados para falar sobre isso, mas como ele está a dirigir a Troika, ele como Portugal está a dirigir a Troika, é possível que aborde com os seus colegas da Troika essa questão. Mas eu tenho a esperança, e penso que muitos de vários partidos esperam isto da... Mas ele tem um perfil, por exemplo, para ganhar a confiança da liderança da RENAM, por exemplo? Da RENAM ou de outros partidos também? Eu acho que sim. Eu até ouvi há dias que a RENAM estava muito contente com a vinda do Presidente de Portugal para poder dialogar e conseguir algo. Eu tenho. Podemos esquecer que durante a guerra, Portugal realmente, no sentido mais global, não estou dizendo que foi este grupo de pessoas que hoje está no poder, apoiou a RENAM. Então eles têm uma ligação, eu diria quase que umbilical, né? Então, realmente, tem um canal de entrada e que podem perfeitamente usá-lo, né, neste momento. Muito bem. Ana Rita Stolo, outra informação, outra notícia que circula e que, sobretudo, circula na imprensa internacional e foi despoletada pela luz é a questão das valas comuns em Gorongosa, no centro do país. Esta quarta-feira, o governo provincial de Sofala levou uma equipe para as zonas suspeitas, no sentido de tentar provar que não existem as valas comuns. O que é fato é que esta informação está a circular nas principais mídias internacionais,
BBC, em toda a mídia portuguesa também, por exemplo, e associada a todos os outros problemas do país, é como se fosse um golpe mesmo. É a imagem do país completamente a ser colocada em causa. E o que de alguma forma dá força a esta notícia é o fato do país viver confrontos armados exatamente naquelas zonas. Daí que é muito fácil para as pessoas associarem as valas aos confrontos militares. Qual é a leitura que faz disto e, sobretudo, esta questão de ser o governo provincial a levar os jornalistas para ir mostrar que não existem as valas? Quer dizer, Gorongosa é um sítio muito vasto em que o governo pode levar os jornalistas para o lugar onde quiser e não exatamente para os sítios onde provavelmente existam estas valas. Como é que olha para esta situação? Todo o impacto que isto está a ter na imagem do país? Nós temos colegas deputados que já estiveram lá, em posto administrativo de Canda. Temos um chefe do posto administrativo de Canda, cuja cunhada é Antônia Char, é uma deputada, está de baixa porque foi alvejada por homens armados da RENAM de lá. Já se trabalhou com líderes comunitários, pelo menos para ter sinais de vala. Porque enterrar a pessoa não é tão simples. Mas uma vala com 120 corpos tem que ser uma coisa fácil de se reconhecer. Já. Não quero crer que não abala ao meu partido isso. Abala. Se há 120 pessoas mortas, de certeza que muitos até são fralimos. Se é que houve tanta matança, né? Então, nós estamos a trabalhar, temos deputados lá a trabalhar porque estamos no defeso. É momento de trabalho agora. Este caso de alguém que está de baixa, está no Hospital da Beira, pode-se ir falar com a pessoa, a irmã, a cunhada é uma deputada da Comissão dos Assuntos Sociais. Portanto, não conseguimos ainda vislumbrar qualquer tipo de vala. Não conseguimos. Estamos a ser informados por alguns colegas de outros países, onde já houve este tipo de notícia veiculada, que chama a atenção, que é a vala vai-se lá, mas não aqui em Moçambique. Porque já ocorreu também nas redes sociais há pouco tempo transporte de armamento em urnas, que se dizia até que era RENAM. E ficou claro que aquele assunto não era de Moçambique, era de um país qualquer, mas isso corre nas redes sociais. Agora, não tenho toda a informação para estar a desmentir ou não a RDP África, mas acho que os nossos mídias nacionais também têm o direito de fazer esse levantamento, a sociedade civil tem o direito de fazer esse levantamento. O governo provincial, se fala, foi o primeiro, porque é em Gorongosa, é no posto administrativo de Canda, mas acho que outras medidas estão sendo tomadas para trazer este assunto. Não temos Mas as fotos, por exemplo, que foram divulgadas pela Luz e algumas que circulam já, não a convencem? Não convencem, não convencem. Nem tão pouco. Já houve outras fotos iguais e aquela zona, se dissessem que é RENAM que fez isso, se calhar as pessoas podiam ter maior credibilidade, porque aquela zona é dominada pela RENAM. Mas não estou a dizer que a RENAM está a fazer isso, não tenho dados. Agora, que lá nesse sítio onde se diz que houve, todos os meus camaradas que estão a trabalhar lá ainda não descobriram. E eu acho que antes de voltarem para a plenária, devem trazer esses dados. Interessa a nossa bancada certificar-se. Muito bem, Aurélio. Qual é o seu comentário em relação a mais uma notícia negativa sobre o país? Eu acho que há muito pouca informação sobre o que é que se passa nisso que, não sei se posso chamar de guerra, uma guerra não declarada, nesse conflito. Há pouquíssima informação. E nós sabemos que em conflito morrem as pessoas. Eu acho que seria bom para evitar, eu não sei se há valas ou se não há, mas eu acho que seria bom que fosse dado as baixas. Porque se estamos em conflito, pessoas devem estar a morrer. E nós sabemos que estão. Então que fosse dado as baixas de maneira, digamos,
semanal, ou, enfim, para que nós pudéssemos ter uma ideia, inclusive da extensão do conflito. Porque senão fica difícil. Eu me lembro, durante a nossa guerra de 16 anos, eu própria fui ver valas. Existia. Assim que prática de ter valas não é algo que nunca existiu, porque já existiu. E outras coisas também, assim, que podem nos arrepiar, também já existiu. Então eu acho que seria bom, quando começa a aparecer esses rumores, eu acho que a melhor resposta é a transparência. E a transparência, é bem verdade que em guerra e em questões militares nunca há uma transparência total. Nenhum país diz, por exemplo, quantos homens eu tenho em armas, quantas armas eu tenho, nenhum país diz. Mas eu penso que quando os rumores passam a ser muito altos, muito grandes, o som começa a fazer mal aos nossos ouvidos, então é preciso que seja mostrado alguma coisa. E esse alguma coisa é mostrar as baixas. Nós sabemos as mães que mandaram os seus filhos, elas vão ser as primeiras pessoas a confirmarem isto ou não. Então eu acho que não é uma coisa tão difícil de fazer se há vontade. A melhor maneira de parar o rumor é trazer factos para mostrar que há ou que não há. A província é muito grande, se não há valas aqui, pode perfeitamente haver ali. E vai ficar sempre a suspeição. Então, a transparência é a melhor arma, eu vou usar essa expressão, não gosto muito, mas é a melhor maneira de você mostrar que há ou que não há. Porque senão, nós todos, inclusive eu, vamos ficar com a suspeição de que há. Enquanto eu não tiver respostas de maneira clara, transparente, plausível, nós fomos à escola, nós sabemos o que é esse tipo de informação. E mesmo para quem não foi. Então, que traga essa informação. Quantos estão a ser recrutados? Quais são as baixas? Então, que traga esses números. Não são números normalmente divulgados, nós sabemos disso. Mas quando começa a aparecer esses rumores, então eu acho que para poder nos acalmar, a todos nós, porque amanhã nós vamos ter, na imprensa internacional, testemunho de mães que realmente perderam seus filhos e que nunca mais souberam deles. Isso pode acontecer se isso realmente existe. Então, antes que isso exista, eu acho que quem de direito deve tomar essas precauções. Quem de direito sabe quantas baixas nós tivemos. Então, é preciso que traga essa informação. Porque se a imprensa internacional já está, eu me lembro perfeitamente durante os nossos 16 anos. Logo aparecia e aparecia lá fora. E depois era muito mais difícil para nós fazermos o caminho de volta. Eu volto a repetir, o caminho de volta é sempre mais difícil. Então agora seria o momento de, obviamente que a defesa pode dizer, não são dados que se revela, isso é verdade, não são mesmo. Em nenhum país do mundo você revela esse tipo de dados. Não são dados, digamos, de imprensa normal. Mas um país nesse estado de não paz, uma guerra não declarada, pessoas estão a morrer, armamentos estão a ser comprados e não é para enfeitar as nossas ruas no dia 1 de maio. Eu penso que esses armamentos estão comprados para ser usados. Então, lá onde estão a ser usados, quem são essas pessoas que estão a ser usadas e quem são os moçambicanos que estão a morrer. Eu acho que só a transparência pode acabar com esses rumores. Senão eles podem ficar tão altos, esses rumores, que daqui a pouco vão nos ensurdecer. Muito bem. Terezinha da Silva, qual é o seu comentário? Olha, eu prefiro não comentar, porque as informações são tão contraditórias que eu não sei quem é que está a falar a verdade ou não. É a mesma coisa quando foi o caso de Capize, das informações que houveram. Agora, o que é certo é que na Beira, no Hospital Central da Beira, morre-se muitos soldados que são lá transferidos, que estão feridos graves. E, infelizmente, não há uma informação, e eu já nem falo em transparência, informação sobre os falecimentos para a família. Então, eu prefiro não comentar, porque realmente eu não sei de que lado é que é a verdade. Agora, dessas coisas, é sempre bom ir alguém que seja independente
que possa verificar, não é? Senão depois é sempre uma... A coisa é muito fica de um lado e é diferente. É difícil. Ana, eu faço insisto nesta pergunta. Como é que se pode esclarecer este assunto, tendo em conta aquilo que Iraé está a dizer, que o caminho de volta é sempre mais difícil? Os órgãos de comunicação internacionais já publicaram a verdade que prevalece na cabeça das pessoas. É de fato, existem as valas. Como provar que não existem as valas? E quando é uma equipe do governo, por exemplo, a levar jornalistas para lá, não vai resolver a desconfiança no todo. As pessoas vão pensar que pode ter havido alguma ocultação do espaço com o objetivo de não mostrar e de não criar um pânico na sociedade. Eu acho que isto é sensível. Isto é um painel de mães. Nós todos sentimos na pele que isto está o resultado deste conflito todo. Já falei das últimas vezes, eu tenho familiares. Então, todos perdemos alguém nisso. Não é por aí. Agora, também acho que morto por ter... Como que se diz? Morto por ter cão? Por não ter. Então, sim, praticamente estão a dizer que o governo não devia ir lá. Não devia convidar jornalistas. Mas uma das coisas que o governo teve a iniciativa foi essa, de fazer o mais depressa possível. Mas também eu gostaria que outros setores que não o governo também mostrassem, fossem proativos nestes aspectos. Porque, sabe, posso ser suspeita, mas o problema é que agora tudo que está a acontecer de mal no país é o governo. Com certeza, ele é executivo. E foi eleito. Foi eleito, executivo. É o responsável. É o responsável. Concordo. É o responsável. E o governo, de certeza absoluta, desde que tomou a posse, está num ciclo vicioso de problemas e problemas e problemas. Desde que tomou a posse. Ainda não teve tempo, na linguagem normal, News ainda não teve tempo de mostrar o que vale neste país. Depois daquele discurso de investidura que se criou muita expectativa. O presidente News ainda não conseguiu mostrar. Cada vez que tenta, há um problema. E o governo tem que ir a correr. Daí o governo, de Sofala, convidou os jornalistas, ora, vamos lá confirmar. E a Iraí diz, e com muita razão, o Gorongosa é grande, é selva. Até que se descubra se é que há, vai levar seu tempo. Mas também se ficasse à espera, até criarem-se condições para ir pessoas neutras, sei lá, uma comissão de sociedade civil, levar muito mais tempo do que naquele momento que a notícia saiu. Portanto, eu acho que tudo isto leva a que eu sinta que não podíamos continuar, não se podia continuar a pôr mais acha na fogueira. Todas as semanas há uma coisa nova, não é? Dívida, agora nós vamos da dívida, agora o G14, agora as valas, amanhã vai ser não sei o quê. Eu às vezes digo, graças a Deus não sou membro deste executivo, porque é meu partido que está em causa. Porque são homens como nós. E cada vez, alguns ministros, como disse a Terezinha, o ministro das Finanças teve 4 horas de tempo lá no seminário sobre a dívida. Eu acho que isto mostra a preocupação, mostra o interesse, a humildade que um dirigente tem de tentar partilhar, interagindo. E eu apelo que todos os governantes façam isso. O presidente já mostrou que quer que as coisas aconteçam. Hoje fez um discurso na Matola, no seminário, como se chama aquilo? No IDP. E sempre fica-se com aquela sensação, sim, o presidente, ex-presidente, de facto, vale a pena. Mas, entretanto, hoje ainda vemos de ouvir notícias mais, de certeza absoluta. Já não é aquilo tudo de ontem, e as pessoas estão cheias nos hospitais, como diz a minha amiga aqui. Então, as mães, as esposas viúvas, jovens, estão aí filhos sem pais, aumentar o problema que é criado por homens.
calhar por políticos. Então eu estou sensível, sou mãe também, avó, sinto que é um problema, mas eu acho que é preciso dar voto de confiança aos nossos governantes, todos aqueles que primam por bem servir, têm que abraçar a transparência, a integridade, que são esses valores que a gente quer que eles denotem, que nos representam. E em função daí, cada dia que passa vamos dizer, sim, eu acho que estão a tentar, temos que dar voto de confiança. E nós vamos às nossas igrejas, vamos à sociedade civil, vamos aos serviços e acalmamos as pessoas. Por isso é que acho que na sexta-feira não houve tanta confusão que se esperava. Porque há muita gente já disposta a amainar os ânimos. Que quem somos nós quando há gente no centro aí a morrer todos os dias e nós estamos aqui, ainda queremos mais confusão? Portanto, eu apelava que dessemos voto de confiança ao Executivo. Mesmo para terminar, quero comentar esta questão que a Ana coloca, que devia-se reduzir as achas que se lançam à fogueira, a pressão que é feita ao governo, os problemas que surgem de emendar o benefício da dúvida, tendo em conta até que este governo já está quase 1 ano e meio de mandato. Eu acho que quem se joga na água é para se molhar, senão não se joga na água. Eu acho que os nossos governantes, quando se candidataram e foram eleitos, eles devem perceber bem que têm uma responsabilidade. E se há questões que são levantadas, eles têm por obrigação responder, porque é para isso que eles estão lá. Eles têm todo um aparato que toma conta deles e que custa muito caro, e eles têm por obrigação responder. Então, a falta de sono deles é paga por nós. Nós pagamos para eles morarem bem, terem toda uma segurança, e eles têm que nos devolver uma boa governação. Então, nós exigimos dos nossos governantes nada mais do que aquilo que é o que eles têm que nos dar. Acho que ninguém pede nada além. E eu diria que o nosso presidente até começou muito bem. Nós ficamos cheios de esperança. Teve 2 encontros com o líder da Renamo e por alguma razão que eu, pelo menos até hoje, não consigo explicar, parece que depois daquele segundo encontro alguma coisa mudou. Não sei se ele está a sofrer pressão de algum grupo, não sei se ele próprio acha que o caminho que ele começou já não é mais esse, o povo já não é mais o patrão dele, eu não sei exatamente o que é, mas alguma coisa mudou. E às vezes eu sinto que ele caminha e volta, faz um discurso e depois não caminha de acordo com as suas palavras. Eu não sei o que é que está a segurá-lo, mas alguma coisa parece que faz com que ele diz, mas não faz. Então eu sinto que alguma coisa aí existe, não posso dizer o que é, não tenho a capacidade de saber o que é. Mas o que sei é que os problemas existem, nós estamos altamente apreensivos, como mãe que somos, como disse a Ana Rita, como pessoas, cidadãos, eu prefiro essa expressão, não? Porque a sociedade está com problemas. E bem ou mal, esses são os governantes que nós temos. E nós queremos essa solução para ontem. Porque nas selvas de Gorongosa, os jovens estão a morrer. Nas nossas lojas, os produtos cada vez ficam mais caros. Cada sexta-feira, quando você vai fazer compra, o seu dinheiro é pequeno para aquilo que você põe na sua lista. Na sexta-feira que vem e por aí vai. Então, a nossa moeda cada vez vale menos. Então, há qualquer coisa que está mal. Se nós achamos que quando o presidente Nilson entrou estava mal, hoje está muito pior. Então, é preciso que seja feito qualquer coisa. E eu sinto muito, mas o governante que nós temos é ele. Ele é quem tem que agir. E se ele for agir, nós todos estaremos ao lado dele. Vai conversar com o líder da oposição. Vai fazer aquilo que fez o Chissano. Veja o mundo hoje, o quanto admira o Chissano. E nós outros todos admiramos. O Chissano chega num estádio de futebol, o povo levanta. Povo normal, pessoas que muitas vezes nem têm nenhuma escolaridade. Então eu penso que só engrandeceria a imagem, a personalidade do presidente Nilson, se ele fosse falar com o líder da oposição e discutisse, chegasse a um acordo. E nossos filhos
parassem de morrer nas selvas. Nós começássemos a andar nas nossas estradas sem problema, o metical seria mais valorizado, possivelmente os parceiros de cooperação iam ver a boa vontade que existe para todas essas coisas. Parasse de comprar armas, começasse a comprar livros. Quer dizer, eu acho que existem muitas atitudes que podem ser tomadas. Às vezes são palavras, mas que precisam ser transformadas em atitude. Eu acho que o nosso presidente teve palavras belíssimas quando na sua investidura, encheu-nos de esperança e depois foi descendo, descendo, e a esperança hoje, não vou dizer que morre porque ela é a última, o dia que ela não existir mais, nós também não existiremos mais. Mas eu acho que ele pode fazer mais. E eu vejo no discurso dele, eu tenho a sensação que ele quer fazer. E eu me pergunto, por que é que não faz? O Chissano fez e ficou com uma dignidade incrível neste mundo. Não ficou mais pequeno porque foi encontrar o líder da Renata. Absolutamente, ficou enorme. Hoje é um gigante que o continente africano tem e que o país também tem, porque trouxe-nos a paz. O nosso presidente pode fazer a mesma coisa. E nós só vamos bater palmas e vamos para a rua cantar essa humildade, se quiser, essa hombridade, se quiser, ou esse gesto de grande magnitude, de estadista. Aí sim ele será um estadista. Porque um país em guerra, você não pode chamar um presidente de estadista, desculpa. Muito bem, Iré. Temos mesmo que terminar, já estamos no limite da nossa hora de debate. Resta-me agradecer a vossa presença, Ana Rita Stoll, Terezinha da Silva e Irael Undi, que juntamente aqui conosco fizeram esta discussão sobre temas na atualidade, num dia em que o G14, aquelas instituições de países que financiam diretamente o orçamento do Estado, decidiram suspender a questão também das valas comuns que discutimos no fim e a visita do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a Moçambique. Assim que nos acompanhou, até a próxima quinta-feira.